Muito lá. Por onde que a gente começa? Vamos começar pelo Tá, Triângulo das Bermudas? a gente nem combinou discurso, né, Anny, mas eu queria só fazer como de hábito, né, fazer uma breve apresentaçãozinha, só para explicar Claro, o que que é esse por trabalho, favor. de onde é que saíram essas Uhum. imagens, por que que tem isso aí e o que que nós vamos fazer aqui. Pode ser? Isso, óbvio. Você está em Tá, casa, deixa eu você pegar meu manda. roteirinho aqui. Vamos lá, nós vamos então falar do fundo dos oceanos, né? Ah, o que que é exatamente que eu estou trazendo, que nós estamos trazendo aqui? Como a Anne falou, eu esquadrinhei todo o fundo do mar, isso já tem um tempo atrás, tá? Esse trabalho já tem feito algum tempo atrás, já está pronto, e eu não sabia o que fazer com ele. Porque eu comecei a pesquisar, isso é uma curiosidade que eu tinha, eu acho que muita gente tem, quando começa a pesquisar, né, o Google Earth. Eu sou meio, isso é meio, mais ou menos um viciozinho meu, eu me perco nesse Google Earth. E eu, de Somos vez em dois. quando, né, via aquelas formações no fundo do mar, ia lá, dava um zoom, e aquilo sempre me deu muita curiosidade. Até que um dia eu comecei a explorar um pouquinho mais, eu vi que comecei a achar umas coisinhas estranhas demais, aí um dia eu criei coragem de dizer, então tá, vou mergulhar nesse oceano aqui, vou esquadrinhar esse mar, e eu fiz exatamente isso, eu fiz por quadrantes, eu esquadrinhei o mundo inteiro, do Ártico à Antártica, em todos os cantos. Eu acho que eu vi muita coisa que eu nem printei, porque, meu Deus, só o que eu fiz ali já deu 1.280 imagens, imagina se eu fosse fazer de cada pedacinho mesmo, né? Então, eu recolhi essas imagens, começou com uma curiosidade, virou uma curiosidade científica, Uhum. né? Aí eu fiz todo um tratamento de cada uma dessas imagens, então, só para deixar bem claro, tá? Tudo que nós vamos mostrar e apresentar aqui é nada mais do que um print da tela. Eu deixei ali, inclusive, o logo do Google Earth de propósito, né? Deixei as coordenadas geográficas, a profundidade, a escala de tamanho, tudo para, né, para que possa ser realmente visualizado com todos os dados possíveis. E só não diz ali, só não diz o nome da imagem na própria imagem, né? Só deixei no arquivo. Mas isso a gente vai guiando aqui. Então é isso. Tá? Uhum. Então essas imagens foram tratadas unicamente em brilho e em contraste, só para que elas ficassem, para que ficasse realçado aquelas marcas todas no oceano, que são muitas e muito estranhas. Tá? Então, o objetivo desse trabalho, Anny, não é explicar nada, tá? Uhum. Porque eu fui movido por essa curiosidade, fui encontrando coisa que não tem explicação para mim, tá? A gente pode Uhum. imaginar N coisas, mas não dá para dizer é isso ou é aquilo. Então, eu, pelo menos de minha parte, eu estou trazendo isso aqui para questionar e não para explicar. Perfeito. Então, só para dar uma palhinha rápida, assim, uma passeada sobre o que que é os oceanos, né? Que são os oceanos, né? Esse mundão de água, que é 70% do nosso mundo. Uhum. Diz a lenda, né, que nós conhecemos mais do espaço do que do fundo dos oceanos, porque o fundo dos Uhum. oceanos é muito difícil de explorar. Tá? Se você quer ter uma ideia do que é estar lá no fundo a 5.000 metros de profundidade, quem é que nunca carregou um galão daqueles de 20 litros de água? Olha o peso daquilo. Uhum. Então, todo mundo que já mergulhou sabe como é que é a pressão que exerce no corpo. Então, quando você desce no fundo do oceano, é muito difícil. E outra coisa, a luz só penetra até, se eu não me engano, 180 ou 200 metros. Depois Isso. disso, é treva pura, não tem um resquício de luz. Tá? Então, segundo a ciência oficial, nós não conhecemos praticamente nada dos fundos dos oceanos. O que a gente tem são essas imagens de satélite, de sonar, seja do que for, e elas não são simplesmente um fundo liso, né? Ela é cheia de marcas, né? Uhum. Então, Ana, quiser me interromper a qualquer momento, só preparei Pode rapidinho aqui deixar. só para a gente Uhum. dizer sobre o que a gente vai falar. Tá? Uhum. Assim, como é que eu entendo a coisa? Na história da Terra, do nosso planeta Terra, do nosso mundo Terra, que tem supostamente 4 bilhões e meio de anos, essa história para nós ela é desconhecida, a gente não sabe o que aconteceu nesses 4 bilhões e meio de anos. A nossa civilização são Uhum. os últimos 10 minutos desses, se esses 4 bilhões e meio de anos Sim. forem 24 horas, são 5 minutos, não é capaz de nem dar 10 minutos. Então a gente acabou de Uhum. chegar aqui. Então o que aconteceu esse tempo todo? Né? O nosso mundo ele se revolve, né? Volta e meia ele tem convulsões, tem o movimento das placas tectônicas, tem vulcões, tem terremotos. Então tem continente que hoje é continente que já foi fundo de mar, tem fundo de mar que já foi continente, que virou deserto,
tem montanha que já entrou para o mar, tem montanha que era do fundo do mar e hoje é uma floresta aqui em cima. Então, todos esses movimentos possivelmente geraram o que hoje é o fundo do mar. A gente não sabe desde quando o fundo do mar está ali. Tem a história de Atlântida, como já foi várias vezes apresentado, algumas vezes apresentado aqui mesmo, né, por vocês, né? Então, onde é que está a Atlântida? Então, quer dizer, existem marcas no fundo do mar ali que a gente pode pensar, será que isso aí são resquícios da Atlântida? Então, e por outro lado, também, várias fontes nos falam, né, que existem as civilizações intraterrenas, que existem civilizações que vivem no fundo dos oceanos. A ufologia tem N relatos, né, de naves saindo da água. Então, quer dizer, tem muita coisa, tem muita coisa. Então, de repente, quando a gente começa a ver, pensar nessas coisas, e a gente começa a ver essas imagens, que a gente vai trazer aqui, algumas delas, pelo menos, o que der tempo, faz pensar sobre essas coisas. Tá? Então, a Anne comentou trazer o comentário do Mirante Mate. Aliás, Mirante, obrigada pelo videozinho que você me mandou. Achei muito legal aquela animação. Foi você que fez? Enfim, o Quariguto teria afirmado que é uma base subterrânea no litoral paulista, em Peruíbe, e que talvez explique os muitos avistamentos que acontecem na região. Sim, e só porque o G falou, né, dos OSNIs, né, os objetos submarinos não identificados, e a gente está cheio desses relatos, especialmente na Antártica. Né? Na Antártida tem muito relato de OSNIs também. E existe um porquê. Então, né? Deve ser coincidência. Né? Tá, então, aí, só para finalizar, né? Então, a Anne comentou sobre os rastros de sonar, tá? Então, o que aconteceu? Por que eu parei esse trabalho há 2 anos atrás, quando eu terminei ele? Porque eu comecei a pesquisar, eu ia botar isso em alguma coisa, não sabia se ia fazer um site, um blog, um livro, o que eu ia fazer com isso aí, mas eu estava fazendo para publicar de alguma forma, né? Aí, pesquisando, eu já estava com várias páginas escritas. Aí eu me deparei com uma informação que dizia assim, não, porque as imagens, esses rastros que a gente vê, que tem distância de 1.500 quilômetros, são os rastros do navio que faz sonar, que daí pega os detalhes do fundo do mar, né? Então, daí o resto é a imagem de satélite, daí eles fazem a montagem através do tratamento de imagem. Então, assim, me deu uma incerteza muito grande do que eu estava vendo. Então, eu pensei, não, vou deixar quieto. Acabei esquecendo, ficou no fundo do baú, então no fundo do arquivo do computador. Aí, quando eu vi essa live aí delas, de vocês aqui, Anne, da Atlântida, e até o JP mandou uma imagem ali, que eu lembro também. Sim. Aí, mas espera aí, eu tenho um banco dessas imagens aí. Então, é isso. Então, só para deixar mais uma informaçãozinha bem clara. Tá? Embora eu não exerça a profissão, a minha formação é geografia, eu sou um geógrafo. E como geógrafo, eu sei interpretar mapa, eu sei interpretar cartografia, eu sei interpretar imagem de satélite. Eu não sou especializado em interpretar fundo do oceano. Então, eu até deixo o recado aqui no ar. Se alguém tiver alguma especialização nisso aí, quiser nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. E se a gente pensar, existe muita especialidades em altimetria por satélite, né? Que usa os dados, mas muito da superfície do mar. Mas a gente sabe que, obviamente, especialmente os satélites militares têm uma capacidade muito maior de definição do que aquela que sobra, né, para os civis. Então, a gente sabe que a coisa de mais de 30 anos atrás, a gente tem um satélite capaz de pegar uma moedinha em cima de uma mesa. Né? Então, quando eu comentei ali que pela ciência oficial a gente não tem exploração dos oceanos, é a ciência oficial. E a ciência oficial, ela é uma mentiragem total. Né? Ela nos mantém no escuro quanto ao que existe de fato. Então, mas aí já é um outro assunto. O Flávio está lembrando da estrutura circular que ele mostrou no litoral do Peru, que realmente... Ela está aqui, aqui. O G encontrou também, né? Não, eu vi essa aí na live, essa que vocês mostraram, essa estrutura circular. Eu tenho uma, inclusive, que é uma coluna, nós vamos chegar lá, eu acho que se a gente conseguir chegar lá, porque são tantas, eu tenho... Uma das imagens é uma coluna reta, assim, de muitos quilômetros, eu acho que largura deve ter 15 quilômetros, e tem vários, assim, completamente simétricos desses domos redondos, assim, 2, 3, 2. É uma coisa muito louca. Eu vou
Antes de trazer o teu material, eu vou mostrar. Bubu, por favor, Bubu, sem bagunça. O Bubu tá aqui tocando terror, peraí. Tá. Os passarinhos Por estão todos mim, soltos agora hoje aqui na é volta. jogar as Ó, imagens na Mirante tela. dizendo. Isso, só um pouquinho. Deixa eu chegar aqui, compartilhar a tela. Eu vou trazer a imagem do Google Earth. Deixa eu voltar para cá para jogar ele para cima, tá? Então vocês estão vendo a minha tela aqui. Eu abri o Google Earth, tá? E vocês estão vendo que à medida que a gente vai aproximando, a gente tem umas regiões azuis, né? Que são Clarinha. áreas que estão submersas, mas que são de uma profundidade muito menor do que o fundo do oceano, tá? Quando a gente coloca o mouse, vai aparecer bem no cantinho direito da tela a profundidade. Então, aqui nesse ponto onde está o meu mouse, a profundidade é de 303 metros, ou menos 214 metros, ou Isso, seja, isso. 214 metros abaixo do nível do mar. Quando a gente avança para essa parte azul mais escura, aqui a profundidade já cai para 4.340 metros, né? Ou seja, a gente tem nessa plataforma continental, que seria o nome técnico disso, tá certo, Gê? Tu que é o geógrafo? É isso mesmo. Tá? A Então, área clarinha é a plataforma continental. Isso. Então, aqui tem uma profundidade inferior a 100 metros e logo aqui, alguns quilômetros à frente, uma profundidade de 4.400, né? Então, existe como se fosse a beira do abismo que está debaixo d'água. E quando a gente E olha, assim tem que umas chama mesmo, né? estruturas... Abismo. É abismo mesmo, né? Essas formações que parecem um rio escorrendo aqui, ó, né? Então, tem algumas formações que a gente olha que, apesar de estarem dentro d'água, lembram muito estruturas que nós vemos hoje na superfície, formando montanhas, formando vales de rios, né? As montanhas têm Olha, essa conformação ainda. olha, se eu não dissesse para vocês que isso aqui estava dentro d'água, vocês tranquilamente diriam que isso aqui é uma região de serra com montanhas e esse escavado talvez fosse o trajeto de rio, né? Ó, inclusive tá um trajeto muito, muito definido aqui, ó. Né? E essas estruturas estão cheias. É justamente essas anomalias que chamam a atenção quando a gente olha no geral, né? Então, em algumas regiões a gente vê, vou pegar lá no Golfo do México, ó, a gente vê áreas que é como se fosse um escorrido do terreno, parece uma plasta de lama que escorreu e veio se depositar no fundo do Golfo do México, né? E considerando que Mudflood. houve um mudflood, ou o próprio Younger Dryas, né, o degelo depois da Era do Gelo aqui, ele atravessa os Estados Unidos e faz esse arrasto, tanto que a gente tem toda essa região aqui do Novo México, Arizona, é chamada região de Scablands, né, que é essa região que foi varrida por essa grande inundação de degelo, que seria a coisa mais próxima que a gente conhece hoje de evidências associadas com o que seria um dilúvio, né? Uma grande enchente. E seja como for, olhando de longe, a gente vê que existe uma irregularidade no terreno, né? Aí o que a ciência nos diz? Aqui, deixa eu só colocar de novo para o norte, para ele ficar retinho. A gente tem aquela divisão, aquela linha divisória, né, de uma das placas, que separa a placa americana da placa continental, e tem as outras placas, né, europeia e africana, e essa região é onde a Terra cresce. Aqui a gente tem duas placas que se afastam, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem... Se eu não estou enganado, é na medida de 1 polegada por ano. Isso. Que nós Só que estamos mais assim... longe da África. Isso, tá? Só que a gente tem uma série de outras linhas que fogem do sentido principal da placa, né? Linhas de tensão que são horizontais. E isso aqui não parece fazer muito sentido quando eu tenho uma fratura na placa que é vertical. Enfim, né? E a gente está olhando muito de longe, né? Nós estamos olhando muito de longe. Aqui, ó, olha esse efeito aqui na foz do Amazonas. Vê se não parece que está tudo sendo derrubado e o rio continua lá dentro do oceano, né? Além da plataforma continental. Então a gente começa a olhar essas coisas, e a gente começa a achar tudo muito esquisito, né? A gente tem aqui nessa região do sul do Brasil, aqui, tá? A elevação de Rio Grande. Né? Isso aqui é um planalto dentro do assoalho do oceano. Isso aqui é uma área extensa, são 900 quilômetros de extensão, né? E formando ângulos retos. E são coisas estranhas, assim, né? Que a gente começa a olhar...
Esquisito, né? E essa fenda, assim, essa fratura aqui no meio, como se fosse dois picos concêntricos, é estranho, no mínimo estranho, né? E à medida que a gente vai ampliando, as anomalias começam a ficar mais evidentes, né? Então foi justamente, tipo, olhar, o que que é esse ângulo reto? Você consegue perceber que tem uma linha que parece uma elevação e que faz um ângulo exato de 90 graus aqui? São essas coisas que eles vão dizer, isso aqui é onde passou um navio com rastro de sonar e fez essa área mais detalhada, né? Só que tem coisas, Mas, gente, Anne, que são muito... exatamente naquele Oi. ponto que estava mostrando ali agora, Ah, se der um zoom bem, aproximar bastante naquela linha ali, tu vai ver que tem diferença de altura É que aquele no entorno ele não dá muita dela e no definição. pico dela. Ou seja, não é uma racional, tem realmente É. alguma coisa. Algumas áreas ele não dá definição, ele não me dá definição acima daqui, Não, ó. Ele não não está te carrega dando de mais. altura? Ele já não Ah, dá, ou tá? vai ver muito Então, pequeno, né? é. Aí eu marquei isso aqui enquanto eu estava olhando. Olha isso aqui, gente. Tu deve ter passado por isso. Sim, Que eu que é essa... passei, eu lembro muito bem, eu explorei bastante isso aí, com bastante zoom, e se eu não me engano, eu não coloquei, porque ele não era muito É. não tinha muita simetria, porque essas linhas que aparecem ali, Anne, em volta, isso ali Hum, é justamente, eu interpreto, depois de saber do arrasto sonar, como justamente o sonar passando em cima, essas linhas uhum. paralelas ali. Eu Isso, suponho que seja isso. isso. Isso, essas Mas aí. aí tem essas fendas aqui. Tem um monte de buraquinhos mais profundos Não, e isso chama aí tem, atenção esse vale aqui. Na verdade, tem uma vala imensa e eu tinha medido, isso tem algumas... ela é bem grande. Ó, é 1.000 metros de largura, gente. Né? 1.400 metros de largura, 1.300 metros de largura. Ou seja, a gente olhando assim parece pouquinha coisa, mas essa fenda aqui tem 1.300 metros de largura. Né? Então, isso nos dá a magnitude do que a gente está vendo. Cada fendinha dessa aqui, que seria a passagem do sonar, né? Duas cristas, tem 500 metros de distância uma da outra. Tá? Se é que isso aí de fato é a passagem do sonar, né? Se é de fato uma passagem de sonar.